Shalom, graça e paz. Estamos aqui para mais esse momento, para mais esse vídeo, para mais esse estudo. Estamos então com Uma Vida com Propósito, do Rick Warren. Hoje nós estamos na lição de número 17 e eu espero que você esteja fazendo. Se você não estiver fazendo, você pode estar assistindo, visualizando, tanto no YouTube quanto no Facebook, os vídeos também anteriores e adquirindo então esse material para que você possa então aprender e crescer ainda mais na presença do Senhor. No dia 17 nós vamos falar sobre um lugar ao qual pertencer. Efésios 2,19 nos diz assim: Agora, vocês são membros da própria família de Deus e cidadão do país de Deus, e pertence à casa de Deus como todos os outros cristãos. Também 1 Timóteo capítulo 3, versículo de número 15 diz assim: A família de Deus é a igreja do Deus vivo, a coluna do fundamento da verdade. Você foi chamado para participar não somente de um amontoado de pessoas, mas você foi chamado para fazer parte de uma família, pertencer a um lugar. Mesmo no mais perfeito e imaculado ambiente do Éden, Deus disse: não é bom com que o homem esteja só. Fomos criados para viver em uma comunidade, moldados para o companheirismo e formados para uma família. E nenhum de nós pode cumprir os propósitos de Deus sozinho e sem a ajuda de ninguém. Você concorda com isso, com a leitura desse livro até aqui? A Bíblia não apresenta nenhum santo solitário ou eremita espiritual que vivesse isolado dos outros crentes, privados então da companhia. A Bíblia diz que fomos ajuntados, reunidos juntamente e edificados juntamente, tornamos membros, juntamente feitos herdeiros, combinados, mantidos juntos e que seremos então arrebatados juntos. Você não está mais por conta própria. Embora o seu relacionamento com Cristo seja pessoal, Deus nunca quis que fosse então particular. O relacionamento que Deus quer então desenvolver com você não é um relacionamento aonde você esteja isolado aqui nessa terra. Deus te chamou para você habitar em família. Desde o Éden, Deus então coloca sobre as nossas vidas pontos, estratégias para que nós possamos viver em família. Quando ele olha então para o homem, ele diz assim: não é bom com que o homem viva só. E a igreja, hoje, com certeza, é o organismo vivo que pode então dar uma família espiritual a você. E é por isso que nós estamos aqui, para chamar você, para fazer parte dessa família, dessa comunidade, onde nós juntos possamos adorar, engrandecer e exaltar ao nome santo do Senhor Jesus. Para que os órgãos do seu corpo cumpram o seu propósito, eles precisam estar conectados ao corpo. O mesmo ocorre com você, com parte do corpo de Cristo. Você foi criado para uma função específica, mas irá perder esse segundo propósito para a sua vida se não estiver agregado a uma igreja local. Nós não podemos ser apenas simpatizantes da fé cristã. Nós precisamos pertencer a um lugar, pertencer a uma família, estar e fazer parte de um legado e de um chamado. Assim nós vamos então avançando e prosseguindo. Ser membro então da família de Deus não é irrelevante, nem é algo que se pode ou despreocupadamente desconsiderado. A igreja é o plano de Deus para o mundo. E Jesus disse: edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A igreja ela é indestrutível e existirá eternamente. Ela sobreviverá ao universo, assim como a sua função que nele está. A pessoa que diz eu não preciso da igreja é tanto arrogante quanto também ignorante. A igreja é tão importante que Jesus morreu na cruz por ela. Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Faz sentido para você compreender que Cristo, ele morreu pela igreja, e a igreja era considerada como a noiva do Senhor, a noiva do Cordeiro. Por isso que você precisa fazer parte da igreja. Você não pode ficar fora da igreja, precisa pertencer a um lugar. A sua comunidade local, salvo em poucos e importantes exceções, como quando Alude e todos os outros crentes ao longo da história
quase todas as vezes que a palavra igreja é utilizada na Bíblia, ela se revela ou se refere a uma congregação visível e local. O Novo Testamento parte do princípio de que o membro pertence à congregação local. Os únicos cristãos que não pertenciam a um grupo local eram aqueles sob a disciplina de uma igreja, os quais eram removidos de entre a irmandade por causa dos pecados públicos e flagrantes então que aconteciam. A Bíblia diz que o cristão sem a igreja local é como um órgão sem o corpo, a ovelha sem um rebanho ou a criança sem uma família. É uma situação anormal e a Bíblia diz: e pertence à casa de Deus como todos os outros cristãos. Deus fez você para caminhar em família. Deus fez você para andar, então, na direção, no sentimento e no mesmo propósito que outras pessoas também vivem. Nós nos tornamos igreja a partir do momento que nós nos conectamos com outros. E a igreja é um lugar para nós fazermos relacionamento. A igreja é um lugar de nós, então, criarmos amizades. A igreja é um lugar, então, de nós nos compartilhar com pessoas boas, com pessoas amáveis, com pessoas direcionadas e se livrar, então, do mundo caótico, egoísta, arrogante, perplexos, então, diante de todas as situações, sem uma amizade verdadeira e sincera. Os valores de hoje, que advogam a independência e o individualismo, criaram muitos órgãos espirituais. E o crente coelho que fica saltando de uma igreja para outra, sem uma filiação, sem responsabilidade ou sem compromisso, muitos creem que é possível ser um bom cristão, sem estar unido ou mesmo sem frequentar então uma igreja local. Mas a Bíblia oferece muitas razões irrefutáveis para sermos ativos, comprometidos a uma comunidade local. A pergunta que eu quero fazer para você agora é: você é comprometido com uma comunidade local? Talvez você está me assistindo aqui dessa cidade, você faz parte dessa família do Ministério Manancial. Talvez você está em uma das nossas cidades que tem uma de nossas igrejas, você faz parte dela. Ou talvez você está em outros lugares então do estado, ou quem sabe até mesmo do país e outros estados. Você tem feito parte de uma família cristã, de um lugar então para pertencer, de um lugar que te ajuda você, pois a igreja te ajuda você nas dificuldades. A igreja está sempre pronta para poder então ajudar você a crescer, a prosperar, a multiplicar então em sua vida e a viver de uma maneira saudável. Por que você precisa de uma família? Por que você precisa de uma igreja? Por que você precisa então disso? A família eclesiástica o identifica como crente autêntico. Não posso afirmar que sou um seguidor de Cristo se eu não sou comprometido com um grupo específico de discípulos. Jesus disse: o amor de vocês uns pelos outros irá provar ao mundo que vocês são os meus discípulos. Então o primeiro passo para que você possa entender por que você deve estar em uma igreja é porque assim você vai estar cumprindo os mandamentos e os propósitos que Deus estabeleceu para a nossa vida. A família eclesiástica também o retira do isolamento egoísta. Ela tira e te leva você para uma sala de aula onde você aprenderá a se relacionar com a família de Deus. É o laboratório para a prática do altruísmo e do amor compassivo. Como membro ativo, você aprende a se interessar pelos outros e a partilhar então as suas experiências. Na igreja você sai do anonimato, você sai então de uma forma isolada de viver e de ser, ou apenas com um nível em amizade, um nível então de relacionamento pequeno, para várias pessoas juntas, muitas pessoas boas, muitas pessoas agradáveis. E o companheirismo bíblico compreende ser irmãos, tanto comprometidos uns com os outros, quanto também somos comprometidos para com Cristo. Como 1 João 3,16 diz assim: Jesus Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Fazer parte da igreja ajuda também a desenvolver os músculos espirituais. Você jamais chegará a uma maturidade apenas comparecendo aos cultos de adoração como um espectador ou passando apenas
de igreja em igreja, jamais. Você só vai desenvolver músculos espirituais, porque nós somos então um espírito, né, que possuímos uma alma e que habitamos então em um corpo. E diante disso, nós precisamos desenvolver esses músculos espirituais. Nós precisamos então fazer exercícios espirituais. E a prática e o propósito que o Senhor Deus tem para nós, para mim e para você, é que nós estejamos dentro então de sua casa, dentro então de sua família, para que ali nós nos desenvolvemos e assim nós avançaremos na presença do Senhor, né? Então Ele vai te ajudar você a desenvolver esses músculos aí, né, espirituais aí sobre a sua vida, e vai ser muito bom. O corpo de Cristo precisa de você. Deus tem uma função específica para você desempenhar na sua família. Isso se chama de ministério, e Deus lhe concedeu talentos para essa missão. O dom espiritual é dado a cada um de nós visando ajudar a toda a igreja. A comunidade local é o lugar que Deus planejou para que você descobrisse e desenvolvesse e utilizasse os seus talentos. Você até pode ter um ministério mais amplo, mas adicionalmente ao seu serviço no corpo local, Jesus não prometeu edificar seu ministério, mas prometeu edificar a igreja dele. O seu propósito cabe dentro do propósito da igreja. O seu ministério cabe dentro do ministério da igreja. Assim nós formamos então a comunidade e tomamos então o reino de Deus, como diz a sua palavra, a força aqui. E essa força que Ele está nos dizendo é uma força não braçal, não carnal, mas espiritual. É uma força de compreensão em a forma, a maneira exata de nós podermos então viver. Você participará da missão de Cristo no mundo. E enquanto Jesus andou sobre a terra, Deus trabalhou por meio do corpo físico de Cristo. Nos dias de hoje, Ele usa seu corpo espiritual. A igreja é o instrumento de Deus aqui na terra. E não devemos então apenas ser exemplo do amor de Deus ao nos amarmos uns aos outros, devemos então transmiti-lo ao conjunto para o resto de todo mundo. Também a família de Deus irá impedi-lo de decair, de viver uma situação então deplorável. A maioria das pessoas, quando tem então relacionamentos bons, chega a vários conselhos, e a Bíblia diz que na multidão de conselheiros há sabedoria. E na igreja você vai ter vários conselheiros, várias pessoas que vai te ajudar você a melhorar, a ser melhor, a ter uma alta performance então diferenciada. E então está tudo dentro da igreja. A igreja, o livro Uma Igreja com Propósito, Rick Warren então ele explica como ser parte de uma igreja saudável é essencial para levar uma vida saudável. Espero que você também, depois de ler esse livro e estudar então Uma Vida com Propósito, você possa aprender um pouco mais sobre a igreja com propósito. Uma igreja baseados então em princípios, baseados então em determinações, para que assim os 5 benefícios do Senhor ele se estabeleça sobre a nossa vida. E a sua escolha? Sempre que uma criança nasce, torna-se automaticamente parte da família dos seres humanos, mas essa criança também se torna membro de uma família específica, onde será nutrida, cuidada e crescerá forte e saudável. O mesmo ocorre do ponto de vista espiritual. Quando você nasce de novo, torna-se então automaticamente parte da família de Deus, mas também precisa ser tomado como membro de uma versão da família então de Deus local. Por isso que é necessário você estar dentro da igreja, fazer parte então dessa igreja e assim então caminhar. Talvez você está aqui, talvez você mora em Guariba ou em outros lugares então, onde esse DVD está chegando, esse vídeo está chegando pelo YouTube ou pelo Facebook, enfim, que você possa então vir nos visitar e aprender a ser família de verdade, porque nós estamos no propósito de ser uma igreja com propósito, famílias com propósito, homens e mulheres com propósito e ter então uma vida com propósito. E esse 17º dia, um tema para a sua reflexão:
Sou chamado para participar e não apenas para crer. Você não pode apenas estar indo a uma igreja ou simpatizando então com a fé cristã. Nós queremos convidar você para pertencer a essa família chamada Manancial. E um versículo para você memorizar, Romanos 12:5. Assim também em Cristo, nós que somos muitos, formamos um corpo, e cada membro está ligado a todos os outros. E uma pergunta para você então meditar. No seu nível de envolvimento na igreja local, demonstra que você está comprometido ou não com a família de Deus? Como é o seu reconhecimento para com a família e o que é a igreja para você? Fica essa pergunta. Não esqueça de ler então esse livro. Leia então o capítulo todo. Eu fiz apenas um resumo, apenas uma parte então desse livro está sendo divulgado através desses vídeos, mas acompanhe o livro, que vai ser muito bom, produtivo e importante para você e para sua família, tá bem? Quero orar com você para que você possa se decidir fazer parte da família do Senhor. Pai, aqui nós estamos na tua presença. Eu oro pela vida de cada uma dessas pessoas, que seja, meu Deus e Pai, Senhor, a tua graça, que eles possam pertencer, que eles possam, meu Deus e meu Pai, reconhecer a necessidade de estar em uma igreja, de caminhar sobre uma cobertura, de viver, Senhor, um propósito e de estar direcionados ao seu caminho e ao seu plano. Em o nome de Jesus nós te pedimos, toca sobre cada casa, sobre cada família, atenda às necessidades e conceda o teu milagre. Para todos sempre, amém e amém. Deus te abençoe você, sua vida, sua casa e sua família, e amanhã nós estamos de volta para mais um capítulo.